Sou Juliano, sou da empresa Calabria e hoje eu vim mostrar para vocês a diferença da máquina de gelo flocos completa e o gerador de gelo em flocos. Começando com o gerador de flocos então, ou escama, como alguns conhecem. Esse gerador aqui é um gerador então que ele vem basicamente com o evaporador, né, que é a parte do gerador, o motorredutor, que é o que move a fresa ou o corte do gelo, o quadro elétrico de automação, que ele é para controlar só essa parte do gerador, a bomba d'água e o dosador de sal. Esse equipamento ele é indicado para locais que já tem uma instalação frigorífica já pronta, já instalada, né? E que lá tem a sobra de capacidade no sistema frigorífico e que possa ser acoplado mais esse gerador de gelo. Então esse sistema é um sistema indicado para quem já tem um pouco mais de conhecimento de refrigeração, um pouco de comando também, para conseguir fazer o equipamento funcionar adequadamente. Já no meu lado direito aqui, a gente tem uma máquina de gelo completa. Então o que essa máquina de gelo contempla? Ela contempla a parte do fabricador, que é a parte do gerador de gelo, o módulo redutor, o quadro elétrico completo, então, que aí ele gerencia então toda a parte de refrigeração e toda a parte de fresa, de corte de gelo, enfim, toda a automação da máquina. Todos os componentes de refrigeração, então a gente tem ali válvula de expansão, separador de líquido, separador de óleo, compressor e afins, né? E a carga de fluido já dessa máquina. Então, este componente aqui é uma máquina que já sai testada aqui da fábrica, já com carga de fluido, pronta para entrega no cliente. Nesse sistema aqui, a gente tem o condensador a ar. Qual é a diferença deste condensador a ar para os convencionais? Este condensador aqui, ele é calculado e adequado para este tipo de equipamento. Então, em alguns locais, inclusive, vão acabar perguntando, a gente prefere condensador a água, a ar. Pode ser utilizado também, não tem problema nenhum, desde que seja calculado e dimensionado para esse tipo de equipamento. A parte do condensador, os ventiladores são virados para a parte oposta do nosso gerador. Não tem lógica de eu fazer isso, de eu tirar o ar direto para lá. Então, o que a gente fez? A gente virou o condensador, fico com os ventiladores virados na parte oposta da máquina, e aqui desse lado eu posso jogar o calor para fora. Se eu tiver um ambiente muito fechado, eu posso dutar, né, fazer uma espécie de um duto para tirar esse calor para fora. Então eu tenho essa possibilidade também. Então por isso que a gente fez esse projeto especial aqui, justamente para ter a possibilidade de estar mandando o calor para bem longe da máquina. Então a Calabria hoje vende os dois equipamentos, ou só o gerador, que aí fica a critério do cliente e do técnico que está fazendo a instalação, ou a máquina completa. Qual a diferença então dessa máquina de gelo que a gente tem, que a gente chama de flocos, mas alguns conhecem como escama, para o nosso tipo de máquina? A diferença de uma e outra tem a diferença de tamanho, né, a formação do gelo. Na verdade, uma é fabricada em garrafas, né, que é o evaporador, e esse gelo e essa máquina é uma fabricação contínua, né, onde o gelo é sempre fresado na parede. Essa é a diferença de um e de outro, e consequentemente acaba que ficando a espessura de um difere do outro. Uma espessura 6 milímetros e aqui eu tenho até 2, então isso difere a espessura de uma e de outra. O que difere também em relação às outras máquinas? Questão de dimensão dela. Essa é uma máquina extremamente compacta, onde este tipo de máquina ela pode ser colocada em cima de uma câmara frigorífica, né? Então, onde é aberto um buraco na parte inferior da máquina, que é por onde sai o gelo, deixando ela o tempo todo ligado lá, fabricando gelo e fazendo o gelo cair direto no chão, como se fosse um silo, né? Então a parte legal é essa, e assim a gente consegue também dutar toda a parte dos ventiladores aí da máquina, jogando o calor todo embora do ambiente, né? Então essa que é a parte bacana de uma e de outra.